Seja muito bem-vindo ao Presta Atenção, o melhor podcast para líderes e liderados que buscam ir além da carreira sem abrir mão da saúde mental, física e espiritual. Aqui, o meu objetivo é transformar chefes em líderes humanizados e afetivos, promovendo uma nova forma de liderança que conecta, inspira e transforma. Então, se prepare para mergulhar em conversas profundas, práticas e cheias de propósito, porque o mundo precisa de líderes melhores e você, com certeza, é um deles. Presta atenção que tá voltando, ou melhor, já voltou, o melhor podcast que você já ouviu e vai ouvir na sua vida. E eu tô muito feliz de anunciar o retorno do podcast, que aqui é que nem fantasma, né? A gente volta e a gente já volta puxando os pés. Então, voltando com o podcast, presta atenção, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, mas dessa vez o podcast está voltando com outra roupagem, outra pegada, mas nada muito diferente do que vocês já tinham visto, com exceção de um ponto todo florido que vai sentar borboleta nessa criatura. Olha isso, gente! A partir de agora, o Presta Atenção vai ser comigo e com a Paula e outros convidados que a gente vai receber aí durante esse timing todo aí de gravação destes episódios, tá? Então, quero apresentar para vocês Paula, minha amiga, minha sócia, já foi minha aluna e nem sei mais o que tanto trazer de adjetivo para Paula, acho que me faltam adjetivos. Bióloga de chaveirinho. Bióloga de chaveiro, verdade. É meu pet. Não é? É meu pet. Então, eu vou pegar essa fala para vocês me conhecerem, né? Para quem ainda não conhece a Paula, né? Com essa lista de adjetivos. Eu me formei em biologia, trabalho há 15 anos no corporativo, no laboratório. Hoje eu sou coordenadora de laboratório, coordeno um time de 16 pessoas. Né? Comecei lá atrás como estagiária, né? Fui crescendo aí nessa vida, né? E hoje estou aí coordenando esse time. E estou aqui para partilhar com vocês, né? Um pouco aí dessa experiência, né? Porque afinal, né? Depois que a gente vira gestor, a gente vê quase de tudo. Não, e para ajudar, gente, além da parte da gestão, a Paula também é terapeuta, né? Paula é analista transacional. De vez em quando a gente faz uma terapia lá na sala, sabe? Às vezes o funcionário chega lá e, né, bate na porta e fala assim: Paula, preciso falar com você. Aí esse é aquele momento que eu já sei que eu tenho que trocar o módulo, né? Sai o módulo coordenadora, entra o módulo terapeuta, né? Sente, por favor, não tem um divã, mas fique à vontade. Aí talvez seja algo a incorporar nesse meio de caminho. Um divã na sala. Líder que está assistindo isso, pensa nisso. Não custa nada pensar nisso. E o que eu acho bacana, agora de fazer essa partilha com a Paula e trazer ela para o time Presta Atenção, né? Que caso vocês não saibam, deixa eu contar um negócio para vocês. A gente tem vários projetos juntos que vieram tomando forma de uns anos para cá e agora eles estão robustos, ganharam autoridade, ganharam mercado, ganharam o Brasil e o exterior. Vocês não sabem, mas ganharam o Brasil e o exterior. Então, agora, a gente, com esse projeto mais robusto, né, a gente está levando isso a público propriamente dito. Estava mais fechadinho, estava nos betas, estava nos testes, né? A gente estava nas criações e elaborações e agora ele está robusto, está bem testado, né? É um peixe beta grande já. Peixe beta grande, assim, abra aqui um grande parênteses, assim, imaginem comigo, tá? Um peixe beta, aquele que cabe naquele aquáriozinho minúsculo, grande. É isso. Fecha meu parênteses. E nesse primeiro encontro, a gente quer falar sobre saúde mental dentro do contexto de estresse e burnout. Existem inúmeros estudos que vêm mostrando que o aumento, né, do estresse e do burnout dentro das corporações acontece justamente por conta da liderança não bem treinada. Aquele líder que ainda acha que se ele mandar, tá tudo resolvido. Aquele líder que ele ainda acha que se ele não estiver ali, a equipe não roda, as coisas não funcionam, as coisas não andam. Enfim, talvez você que tá aí
vendo, se enquadre nisso, ou como colaborador, que tem aquele líder que está ali em cima de você com o chicotinho, né, ali cerceando você, ou talvez como líder nesse lugar de ainda acreditar que como é que era aquela fala antiga, o olho do dono que engorda o porco? Isso, exatamente. Pois é, né? Não engorda, emagrece, porque não dá pra comer, o cara não deixa. Mas você sabe que eu gosto de uma outra frase pra falar sobre isso também, que é o vestir a camisa da empresa. A branca que você faz assim. Isso, essa mesma. Porque assim, a gente traz muito essa fala, eu já ouvi essa frase, e acho que já até devo ter falado alguma vez, não a mesma, mas algo parecida, no sentido das pessoas se engajarem, né, trabalharem ali em prol do desenvolvimento da empresa. Só que muitas vezes essa frase é utilizada ali como uma desculpa para você colocar o seu funcionário para trabalhar em horas extras absurdas, não ter uma folga, e daí tudo em prol do você tem que estar comprometido. E daí realmente às vezes o funcionário fica assim, nossa, mas se eu não trabalhar o sábado, o domingo, o feriado, 3 meses seguidos, a gente não vai entregar o projeto X e daí eu não vou estar vestindo a camisa da empresa. O que meu chefe vai pensar de mim? E tanto pela fala do chefe, como muitas vezes o próprio funcionário tem medo, né? Medo de perder o emprego, às vezes é a única pessoa que é o provedor da casa, ou de repente é uma mãe solteira, né, que está pensando ali nos filhos, e se vê nesse lugar do tipo, eu tenho que dar o meu máximo e até mais do que isso para mostrar que eu tô vestindo a camisa da empresa. O problema de vestir a camisa da empresa é que até alguns anos atrás isso era muito funcional, né? Se você pegar as literaturas de Napoleão Hill, por exemplo, e eu, né, gente, vocês que não conhecem, eu sou aficionada por Napoleão Hill. Tem um livro dele que eu não tenho, eu amo Napoleão Hill. Mas os livros dele, inclusive, uma das estruturas é faça mais daquilo que lhe é pedido. Mas existe uma linha tênue entre esse faça mais. Não quer dizer não faça, mas também não quer dizer se mate. E eu acho que é aí que as coisas se deturparam, aí que a coisa perdeu o rumo. Porque dentro dessa conjuntura de faça mais, o colaborador 120, né, seja 120% e etc, e outras tantas frases, a gente acaba entrando num lugar que é esse ponto que você falou. A pessoa, ela acredita que se ela fizer, ela vai crescer por meritocracia, porque alguém vai olhar e vai me ver e eu vou ser notado e eu vou crescer, mas nem sempre isso acontece. Por N questões, né, a gente tem aí várias questões, então não vai acontecer. E aí vai gerando sintoma. Por quê? Porque essa pessoa tá lá, não dorme direito, não se alimenta direito, ela tá se dedicando ao trabalho? Está. Sim. Mas e a vida dela? Eu acho que entra naquele contexto, e eu gosto muito quando o Cortella dá esse exemplo, né, de que você sempre vai ser feliz quando você conquistar algo lá na frente, né? Então, uma criança que está no Fundamental 2 vai ser feliz quando estiver no ensino médio, que daí já vai estar podendo beber, vai ter festinha. Mas daí, quando ela está no ensino médio, ela pensa que ela só vai ser feliz quando ela estiver na universidade, né? Porque na universidade tem muito mais legal, tem muito mais liberdade, tá? Ela tá na universidade, ela pensa, não, eu vou ser feliz quando eu estiver no mercado de trabalho. E daí você vai postergando a felicidade. E eu vejo que isso vale a mesma coisa para essa busca do sempre mais dentro do corporativo. Porque a meta, ela aumenta, né? Você bate a meta, dobra a meta, né? Então, a empresa, ela tá visando o quê? O lucro. Um lucro contínuo para ela se sustentar. Que racionalmente faz sentido. Só que o custo, muitas vezes, que é pedido para bater essas metas e para continuar crescendo, ele vem o quê? Em cima da saúde do funcionário. Trabalhando com equipes reduzidas, sempre no mínimo, você sempre tendo que entregar, fazendo o a mais, e o a mais são essas horas extras, muitas vezes negociação de férias, entre outras coisas que são pedidas, isso falando só de coisas assim, que estão previstas na legislação trabalhista. Nem vou entrar nas empresas, né, que dão, assim, parece que não existe direito trabalhista, né? Nem vou entrar nesse mérito. Melhor não, porque o jurídico não tem roupa para esse tipo de evento. Né? Melhor, a gente ainda não tem público para pagar um jurídico para esse tipo de evento, então... Exatamente, mas aí entra nesse fluxo, né? E daí o funcionário, por mais muitas vezes que não é dito, o funcionário na cabeça dele, ele entende que ele não tem outra alternativa. E daí a gente começa a ver o quê? Jogos psicológicos acontecendo. Sim, exatamente. E essa questão do jogo psicológico,
ela afeta o colaborador, mas o mais interessante é que a liderança nem sempre percebe que eles também estão nesse lugar. Então, por mais que a gente tenha um número muito alto, né? Hoje o Brasil é o país com maior índice de estresse no mundo, o terceiro em burnout. Então, quando a gente olha esses dados, o que a gente vai perceber? Que ali envolve colaboradores, mas o líder também é um colaborador. Sim. E eu acho que o que eu vejo, né? Foram 20 anos de corporativo que eu fiquei, e hoje atendendo o corporativo, o que eu mais percebo é que o líder, ele não consegue sacar que ele também é um colaborador. E que se ele está apertando quem está embaixo e gerando sintoma em quem está embaixo, é porque ele já está sintomático. Isso, com certeza. E eu vejo que isso é estrutural. Porque já participei de várias reuniões de liderança, onde os líderes estão colocando, né, o que... perguntam para eles, o que vocês querem? Teve uma reunião que eu participei que foi assim, o que vocês querem? 100% dos líderes falaram o quê? O que os funcionários queriam. E daí teve um momento, né, que o diretor falou, não, gente, mas para vocês, primeiro, porque a gente muitas vezes como líder esquece que a gente é colaborador. Até porque a gente é cobrado como se a gente não fosse colaborador. E assim, já aconteceu comigo várias vezes, gente. Como líder, as pessoas, outros departamentos, chega até mesmo a direção, fala com você como se você fosse um patrimônio da empresa. Porque todas as falas são, você representa a empresa. Então chega uma hora que a gente é descaracterizado como colaborador, a gente perde de fato a nossa individualidade. Se a gente não se atenta a isso, a gente deixa de ser um indivíduo e é como se eu integrasse aqui essa parede e eu virasse parte aqui, do paninho de fundo aqui, tá vendo? Eu virei parte da empresa. É muito isso que acontece. E daí, se o líder está descaracterizado, ele perdeu a individualidade, obviamente, mentalmente são, ele não vai estar. Daí, com certeza, a liderança dele também não vai trazer algo saudável para dentro do seu setor, né, para dentro daquela empresa. E daí o que acontece? Equação do caos. Daí você tem não só um, né, mas você tem um com burnout, o outro com ansiedade, o outro aconteceu alguma coisa, né, e você começam vários afastamentos, vários problemas de saúde por causa de um único ponto. E o custo que isso gera para a empresa, né? Às vezes a empresa não separa budget para a saúde mental do colaborador, mas ela não percebe que não investindo na saúde mental do colaborador, ela acaba tendo outros gastos relativos ao fato de não investir naquela criatura, chamada colaborador, chamado líder. Então, como ela não investe naquela criatura, e essa criatura acaba gerando afastamento, acaba gerando outros custos, e muitas vezes até um pedido de demissão, ou uma demissão da própria empresa, né? A própria empresa decidir demitir, era melhor que a empresa fizesse um investimento mensal em uma estrutura que desse base psicológica para o líder ser saudável, e aí ele se tornar o agente de mudança daquele colaborador, daquele setor, daquela empresa, etc., do que esperar a merda acontecer. E você sabe que, assim, mesmo a empresa que está investindo, né, porque, assim, onde eu tô, a gente tem vários projetos sobre saúde mental, né, inclusive, por exemplo, a gente está fechando Semana da CIPAT, né, Semana de Segurança, e o tema da semana foi emoções em equilíbrio, e daí trouxeram várias coisas, fizeram umas relações com Divertidamente, assim, sabe, foi super bacana, mas eu vejo que, às vezes, existe o budget, são feitas ações, mas existe também uma questão do quanto essas ações estão de fato tocando e sendo transformadoras para os funcionários, né? Tipo, sabe, vocês já devem ter participado de alguma palestra motivacional, que a empresa vai lá, paga, às vezes paga caro para ir alguém lá, e assim, no dia você sai super animado, super empolgado, nem um mês depois, né, Grazi? Tipo, já voltou tudo do mesmo jeito, a pessoa fala, o que aconteceu com aquela palestra? Então, assim, eu vejo que ações são feitas, mas eu vejo hoje que não é todo mundo que se engaja, não é todo mundo que realmente acha importante, e já escutei falas, ai, que saco, meu, de novo falar sobre emoções, ou de novo falar sobre isso, e eu tô vendo, assim, o RH se desdobrando, sabe, tipo, fazendo apresentações legais, tentando trazer dinâmica, sabe, teve um podcast que a gente fez que eu achei fantástico, que foi
nos seus sapatos. E daí eles pediram para funcionários, anonimamente, de forma voluntária, gravar uma história tocante sobre si. E deve servir pra gente cultivar uma cultura da empatia, né? Que às vezes a gente não sabe o que o outro tá passando, né? E foi uma dinâmica super legal, tinha histórias super bacanas. Mas se a gente for ver, assim, foi um número baixo de pessoas que ouviram o podcast, de pessoas que quiseram contribuir com aquilo, né? E daí você começa a perguntar, quais ações de fato elas são realmente transformadoras a ponto do colaborador e do líder conseguirem compreender aquilo que está sendo passado e daí depois colocar em prática? Então, mas aí entra num ponto mais profundo. Primeiro, você levar palestras para dentro das corporações, boa parte das corporações fazem isso. Mas em dados, em números, o último levantamento mostra que 87% das empresas no Brasil não tem caixa para a saúde mental. Então, o que eles fazem? Uma palestra aqui, outra palestra ali, uma semana de CIPAT, etc, que é tratar câncer com aspirina. Você vai querer tratar o câncer com aspirina. Tipo assim, tá tendo um incêndio ali, ao invés de eu chamar o bombeiro, eu vou pegar um baldinho aqui e vou jogar. Não vai apagar? Não vai. Não vai. Pode até dar uma amenizada, mas não vai apagar, não vai resolver. Então, a estrutura, quando a gente vai fazer uma oferta, por exemplo, para uma corporação, ela precisa começar com um mapeamento que às vezes o próprio RH não faz, o próprio líder não sabe. Ele vai, muitas vezes, no achismo. Eu acho que a minha equipe precisa disso. Ou ele não vai falar o acho, ele tem certeza, mas baseado no quê? No que ele observa, no que ele percebe. Isso vai levar para projeção. Sim, com certeza. É o que ele está vendo dentro dele, que ele está ali tirando ideia do grupo. Mas ele não vai ter certeza daquilo. E mesmo que ele faça lá um forms do Google bonitinho, capta todas as informações, se não souber direcionar isso de uma forma correta, não vai atender a demanda. Não vai, porque essas pessoas, elas já estão problematizadas. Elas já estão afetadas. Sim. Então, não é uma aspirina que vai resolver. Sim. Vai ser um processo contínuo. Eu sempre falo que você não resolve um problema de sistema, ou seja, um problema sistêmico, apagando incêndio. Vou levar uma palestra lá de 2 horas. Como você bem pontuou, a galera vai sair de lá, da hora, vou mudar o mundo. No dia seguinte ela acorda e fala, que mundo que eu vou mudar? Porque eu não sei por onde eu começo. Mas as palestras trazem metodologia. Traz. Mas como que você aplica isso na sua vida se você está no meio do caos mental? A sua cabeça está assim, ó. Porque as pessoas olham o nicho. Eu tenho problema na empresa. Mas você tem problema só na empresa? Porque eu não tenho. Eu estava no corporativo, tinha problema em empresa, em casa, na saúde. Eu não acredito que você não consegue fechar sua gavetinha de casa quando você chega na empresa e fechar da empresa quando você entra na sua casa. Eu acho tão pau no cu essa frase. Mas eu trouxe isso mas é justamente por isso, porque não existe isso, gente. Não existe assim, olha, agora a Paula Pessoa está lá sofrendo em sua casa. Daí eu chego na empresa, aperto um botãozinho e falo, ops, deixa eu trocar minha roupinha, e agora a Paula coordenadora está entrando em ação. Não funciona assim, né? E outra coisa que eu vejo sobre a questão, beleza, eu tenho um método. Mas a gente sabe, quando a gente vai olhar para os estudos de neurociência e para a parte de aprendizagem, a nossa aprendizagem funciona em espiral. E para a gente de fato aprender, a gente tem que construir um novo caminho neural no nosso cérebro. Como que eu construo um caminho neural sentado numa cadeira? Exato. Só ouvindo alguém me ensinar um método e depois no final falando assim, apliquem. Até pode rolar uma dinâmica, assim, que já vivenciei também. Não, vamos fazer uma dinâmica, fazer um grupo, a gente vai discutir, mas você não está vivenciando. E esses caminhos neurais, eles são muito atrelados às nossas emoções. Você lá sentadinho no seu grupinho de trabalho, com um estresse fictício, com uma história fictícia, que não está tocando o seu coração, que não está te chamando para emoção no corpo físico, não está criando caminho neural. E esse é um dos motivos, por isso que eu acho que quando a gente fala, né, de fazer um desenvolvimento fora da empresa, um desenvolvimento na natureza, né? Você coloca lá os líderes, né? Por exemplo, vamos fazer um rafting com a liderança. Pensa só, você está lá numa situação onde você está exposto, você tem que lidar ali com a correnteza, tem lá uma pessoa te guiando os comandos, mas todo mundo tem que coordenar o remo. Você tem realmente, as suas emoções estão à flor da pele. É a água batendo na sua cara, é o outro tomando água, é o outro tentando se equilibrar no bote, é o outro correndo, escorregando. Não é um negócio hipotético. Você está vivenciando aquilo na prática. Então é isso que vai trazer memória. Memória
no corpo, que vai trazer de fato um registro no seu sistema nervoso. E as empresas não entendem isso. Acho que quando falar de levar liderança para às vezes fazer um trabalho externo é um negócio absurdo, é de outro planeta. E acha que a palestrinha vai resolver. Gente, eu vou aproveitar essa deixa que a Paula deu para eu falar uma coisa para vocês. O ser humano, ele só cria mudanças verdadeiras na vida deles de duas formas, tá? Eu, você, tia Paula aqui, ó, toda florida. A gente só cria mudança na nossa vida, real e efetiva, de duas formas. Repetição, 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 que cria novas sinapses, ou forte impacto emocional. Então, tá, beleza, a pessoa foi lá, fez uma palestra, deu um método, você vai ficar repetindo, às vezes 1 ano, 2, 10 na sua vida, até você fazer isso de forma automática. Por isso que as pessoas desistem. Começa a fazer uma metodologia, começa a fazer um emagrecimento, alguma coisa, tem que ficar o quê? Rotina, disciplina, repete, porque tem que criar um novo caminho neural. Então leva aí, cada pessoa vai ter um timing, vai levar aí um tempo. Então, desculpa, gente, mas não me vem com esse papo de 21 dias de transformação. Aqui, não vai mudar em 21 dias. Você pode melhorar, você pode criar a rotina. Não vai criar uma sinapse assim do dia para a noite, salvo se for um forte impacto emocional. Exato. Então, esse exemplo que a Paula deu do rafting, da trilha ou de qualquer outra coisa, que seja forte impacto emocional, cria uma sinapse neural naquele mesmo momento. Então, como cria uma nova trilha neural, aquilo ali já se torna uma mudança. Sim. Como um acidente de carro. Sim. A pessoa sofreu um acidente de carro. Ela criou um medo daquilo, de repente ela não dirige mais, porque toda vez que ela vai pro volante, ela tá com medo, ela tá suando frio, ela está naquele caminho neural, entenderam? Então, sempre que a gente é colocado sobre forte impacto emocional, a gente tem mudança repentina naquele mesmo momento. E esse é o ponto que as corporações não entendem e acabam gastando com palestra e depois cobra do colaborador, do líder, etc., para ter uma mudança de vida em 2 horas. E fora que assim, você foi promovido a líder, você passou a entender de tudo, né? Então, e existe assim, uma coisa assim, que é muito fora da casinha, né? Quando a gente fala sobre a expectativa, né, do líder, e daí é mais um tijolinho, né, no porquê que a liderança não está saudável, né? E talvez você esteja se perguntando, nossa, então beleza, então vamos todo mundo, né, fazer atividade de alto impacto emocional, que a gente vai resolver todos os problemas. Mas também não é só isso, é um processo de acompanhamento, né? Você fazer, você acompanhar, nossa, vamos mensurar, né? Mensurar, entender como é que foi o resultado, né? É um conjunto de coisas. E pra mim, eu vejo que assim, tudo começa com uma liderança humanizada. Se você começasse lá do topo da pirâmide e falar assim, olha, agora, sei lá, tem 2 CEOs na empresa, os 2 CEOs, sei lá, vão fazer um desenvolvimento, um processo para desenvolver uma liderança humanizada. Já é uma parte do caminho andado, e daí eles vão se experimentando, vão testando, né? E daí a gente vai ampliando aí para outras camadas, e daí a gente construindo, né? Um processo de construção, para a gente conseguir reverter esse processo que a gente está vivenciando hoje, né? Exatamente. E eu quero muito, gente, que vocês que estão assistindo ou ouvindo o que a gente está falando aqui, se você é líder, se você é colaborador, deixa um comentário contando pra gente o quanto isso faz sentido para você ou não. Acabamos de falar aqui, né? A gente acabou de... Acabemos, foi foda, né? Acabei de falar aqui sobre mensuração. E mensuração, a gente só consegue mensurar o que tá fazendo sentido, o que você tá ouvindo, o que tá encaixando pra você, quando você fala, né? E tudo que a Paula tá trazendo e que eu tô trazendo, eu vivi no corporativo, a Paula ainda tá no corporativo, tem acompanhado, tem os colaboradores, então, coisas que ela já viveu, coisas que os colaboradores vivem, e que a gente não pode simplesmente olhar e falar, não, beleza, isso não existe. Por quê? Porque, infelizmente, os números de estresse, burnout e depressão estão cada vez mais altos. E por estarem cada vez mais altos, a gente não pode simplesmente olhar para isso e falar, beleza, a gente vai sarar o câncer com uma aspirina. Não vai, gente. Eu acho que já está na hora, em pleno 2024, beirando 2025, acho que já está na hora não só das corporações, mas dos líderes. Primeiro, o líder se autorresponsabilizar, porque ele também não tem que ficar esperando a empresa pagar treinamento para ele, né? Com certeza. Então assim, pague o seu próprio treinamento, tá? Tira o escorpião do bolso e pague o seu próprio treinamento. E ao mesmo tempo,
as corporações entenderem que elas precisam deixar um caixa para isso. Eu acho que nesse ponto é uma junção, né? A empresa deixa o caixa e o líder assume a parte dele como líder, de que se eu quero ser um bom líder, eu preciso me desenvolver. Gente, vocês acham que eu fui fazer formação terapêutica depois de alegre? Não tinha mais nada para fazer na vida? Não, fez parte do meu desenvolvimento como líder. Eu comecei a buscar treinamentos de desenvolvimento para ser uma líder melhor. E durante esse processo, eu achei que isso ia trazer muitos benefícios para mim pessoalmente e ia contribuir para a minha liderança. Hoje, eu também atendo, tenho outros projetos com a Grazi, né? Acabou entrando como parte aí da minha profissão, mas tudo começou com um único desejo. Eu quero ser uma líder melhor. Então, se você tá aí do outro lado, a gente vai finalizar esse encontro de hoje, que starta aí o retorno do Presta Atenção. Então, se você tá aí do outro lado, você é líder, você é colaborador, deixe seu comentário pra gente entender até onde isso aqui tá fazendo sentido pra você, o que mais que você, de tudo que você ouviu, o que você quer ouvir mais. E olha só, líder que tá aí desse lado, assistindo tudo isso, tá? Presta atenção uma coisa. Para de acreditar que é a corporação que precisa investir, que é a corporação que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer aquilo outro. Para de acreditar que o teu colaborador é obrigado a saber de tudo, a fazer tudo, a se doar 100, 200%. Tá? Porque, infelizmente, dentro dessa cultura antiga, arcaica, vamos colocar aí, pelo 1990, 1980? Do jeito que os astecas faziam. Exatamente. Então, por gentileza, presta atenção e muda essa percepção. Aprenda a entender de gente. Tem uma frase que o Roberto Chiniachi fala que eu amo, que é: o mundo hoje, a verdadeira liderança é sobre entender de gente. Você precisa da área técnica, mas se você não entende de gente, não adianta nada, porque tudo é formado e feito por gente. É isso? É isso, então é isso, galera. Presta atenção. Gente, @Graziela Brizola, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Sigam lá, sigam a Paula. Paula.trilhaterapeuta. Então já aproveitem, sigam a gente. Daqui 15 dias entra mais um episódio do podcast. Então, gente, tá sensacional. Aproveitem, porque assim, tá incrível. Eu sou suspeita a falar, né? Porque qualquer coisa que eu diga vai ser usado contra mim, talvez nas redes. Então, fiquem ligados, daqui 15 dias, cada podcast vai entrar a cada 15 dias. Então, fiquem ligados e a gente se vê daqui 15 dias ou nas redes sociais. Dúvidas? Deixa nos comentários que ou eu ou a Paula a gente responde pra vocês, ok? Beijo grande e presta atenção! Beijos!